Pessoal, como é que funciona, então, o controle da administração pública? Né? A gente vive, a nossa Constituição estabelece um amplo controle do administrador. Como eu disse, doido é quem aceita ser secretário, quem aceita colocar o nome à disposição para ser prefeito, porque realmente o risco no CPF acaba perdurando por muito tempo. Isso é uma coisa que a gente tem tentado alterar com a legislação, tentado alterar com a própria jurisprudência do Supremo. Mas, basicamente, para cada ato praticado pelo agente público, a gente pode ter o controle interno, feito ali pelo próprio órgão, um controle externo, feito pelo Tribunal de Contas, e um controle judicial, né? Pode ter lá uma ação judicial, enfim, contra esse determinado ato. Quando a gente fala do Tribunal de Contas, e aqui a gente vai ter no curso uma aula só sobre o controle da administração, é lá para o final, a gente vai aprofundar bem essa função do Tribunal de Contas, mas, basicamente, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele aprecia ali as contas dos administradores de verbas públicas, né? E ele vai lá impor multa, fiscalizar, impor ressarcimento ao erário, a secretários, servidores, prefeitos, enfim, fiscais de contratos. E aí, o Tribunal de Contas, quando ele, apesar do nome ser tribunal, né, ele é um órgão administrativo. As suas decisões, conforme a Constituição, têm eficácia de título executivo extrajudicial. Ou seja, o Tribunal de Contas veio lá, imputou um débito ou uma multa, essa decisão, esse acórdão tem eficácia de título executivo extrajudicial. O fato é que Tribunal de Contas recebeu uma denúncia, foi apreciar as contas de um determinado gestor, por exemplo, um determinado contrato, e viu que houve uma irregularidade. Aplicou uma multa, aplicou o ressarcimento ao erário, dizendo que esse prefeito desviou, causou um prejuízo de R$100 mil ao erário. Na hora que o Tribunal de Contas assim estabelece, o acórdão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial. Então, é possível executar esse acórdão na Justiça, uma execução de título extrajudicial, para cobrar esse valor do prefeito. E o Supremo disse, né, que quem é parte legítima para executar esse crédito, né, vai ser aí o próprio município, né, o lesado, para cobrar esses débitos lá do Tribunal de Contas, entrar com essa execução. É o próprio executivo quem executa, o próprio município quem executa. E aí, a Constituição, ela tem um aspecto que muitas vezes os tribunais de contas, na minha visão, acabam descumprindo, que é essa questão da atuação, dos limites da competência do Tribunal de Contas. Por quê? De acordo com o artigo 71(10) da Constituição, o Tribunal de Contas tem competência para sustar atos administrativos. Pode o Tribunal de Contas sustar um ato administrativo. Mas o Tribunal de Contas, né, de acordo com a própria Constituição, não teria competência para sustar um contrato administrativo. Então vamos lá. Falando da minha prática, professor, falando do meu dia a dia, onde é que a gente consegue enxergar claramente isso aqui? Eu entendo, pessoal, que o Tribunal de Contas não tem competência para sustar contratos. Está aqui na Constituição, no artigo 71. Aí o Tribunal de Contas, ele não susta contratos, mas ele suspende o ato de pagamento do contrato. Não sei se vocês já viram algo nesse sentido, mas na minha visão, a suspensão do ato de pagamento pelo Tribunal de Contas, na verdade, ele está sustando o contrato por uma via transversa. Então, me parece que se é um processo licitatório, se é um processo de contrato, qualquer que seja o procedimento até chegar à contratação, o Tribunal de Contas teria competência para agir. A partir do momento que o contrato for assinado, por mais esdrúxulo que seja o contrato, o Tribunal de Contas só vai poder fiscalizar, ele não vai poder suspender o contrato ou anular o contrato. Então, me parece que essa é uma competência, né, que o Tribunal de Contas não teria. Professor, mas eu estou passando por um procedimento, o Tribunal de Contas foi lá e sustou um contrato. Me parece que é possível entrar com ação anulatória ou mandado de segurança contra ato do tribunal
de Contas para levar isso para o Judiciário para anular esse ato administrativo do Tribunal de Contas. Então, fica aqui a reflexão. A gente não vai exaurir esse tema, até porque a gente vai ter uma aula específica para tratar sobre isso. A ideia hoje é só dar um panorama sobre o porquê que a gente vai estudar isso, né? O segundo aspecto, me parece, é que quando a gente analisa as decisões do Tribunal de Contas, a gente teve um impacto muito positivo a favor do gestor público em razão das mudanças que a gente teve na LINDB. Se você pegar o artigo 20 da LINDB, é um artigo... A LINDB foi alterada ali do artigo 20 a 30, mais ou menos, em 2018, e passou a dizer que na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Como assim, professor? Cara, em tese, essa decisão feriu o artigo X da lei tal. Então, anula a decisão administrativa, o ato administrativo. Cara, não, mas espera lá. Será que eu não preciso ver as consequências práticas da decisão antes? E aqui, eu convido você, eu não coloquei no slide, mas eu convido você a ler a Lei 14.133. O artigo, vou até abrir aqui na minha colinha, o artigo 147 da Lei de Licitações nova, ele já mostra que a nulidade do contrato, por mais que o contrato tenha problema, mas a nulidade pura e simples não é a regra. O artigo 147 da Lei de Licitações, a gente vai comentar isso na aula de licitações, naturalmente, ele diz que antes de eu anular o contrato, eu preciso analisar 11 aspectos. Os impactos econômicos e financeiros, os riscos sociais, a motivação social, a despesa para a preservação das instalações. Ou seja, eu tenho uma série de considerações que eu tenho que fazer exatamente porque eu tenho que ver a consequência prática da minha decisão de anular o ato administrativo. E aqui, no caso, o contrato administrativo. A LINDB também passou a dizer que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Ou seja, em decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, eu preciso levar em consideração as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do agente. Como assim, professor? Galera, aqui é o seguinte, eu vou fiscalizar a atuação do gestor público. Vamos ver o que o gestor público fez. Vamos lá, vejam como é que funciona mais ou menos. Vou trazer um exemplo esdrúxulo para vocês. O prefeito do município de X, do prefeito do município de Recife, durante a pandemia, comprou máscara cirúrgica a R$3 cada uma. Tá. Professor, mas uma máscara cirúrgica custa 10 centavos. Como é que o cara pagou R$3? Isso é um absurdo. Aí, 25 anos depois, o meu filho, João, passa no concurso do Tribunal de Contas da União e vai fiscalizar o ato do prefeito de Recife. Professor, mas ele pode fiscalizar 25 anos depois? Galera, a gente está falando que o entendimento do Supremo era que o ressarcimento ao erário, qualquer um, era imprescritível. Lembra que a gente discutiu isso naquela lógica anterior? E a gente está falando que o meu filho, 25 anos depois, então, pode fiscalizar o ato do prefeito lá de 2020, época da pandemia. Só que meu filho nasceu depois da pandemia. Ele não viveu, ele não sabe o que é ter pandemia no Brasil. E aí ele olha que em 2045, o preço da máscara cirúrgica é R$1. Aí ele fala, poxa, mas se hoje é R$1, há 30 anos atrás é que não podia ser R$3 que nem esse prefeito pagou. Ou seja, está errado, considerando o preço estimado, você está devendo, tem que ressarcir o erário, R$2 por máscara, vezes 1 milhão de máscaras que você comprou, você tem que devolver 2 milhões, corrigido, você tem que devolver 10 milhões. Essa é uma lógica perversa. Ainda que ele tivesse agido com culpa, inclusive ele podia responder por improbidade. Era a lógica anterior. Hoje, não. Eu preciso levar em consideração as dificuldades, os obstáculos reais do gestor. Opa!
Então, meu filho, quando for fiscalizar esse ato, vai ter que levar em consideração que na época era pandemia, que ninguém conseguia comprar máscara, ou álcool em gel, ou qualquer insumo aqui no meu exemplo, por isso ele teve que pagar mais caro. Ou seja, você tem que levar em consideração as circunstâncias práticas que condicionaram a atuação do agente. Esse é um ponto. Esse é o argumento que, na verdade, está em todas as nossas defesas no Tribunal de Contas, não tem jeito. Esse é o ponto básico, me parece. E aí, veja, a gente tem, inclusive, aqui eu trago uma decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que ele fala, olha, assiste razão ao gestor. É necessário analisar o conjunto das circunstâncias que envolvem os fatos. Ou seja, eu preciso levar em conta as consequências práticas da decisão, né? O que condicionou a decisão, os obstáculos e as dificuldades reais do administrador. E aqui vem o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, dizendo que não houve irregularidade no ato, exatamente quando ele leva em consideração os fatos que envolviam a tomada de decisão do administrador público. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, ainda na LINDB, é que a responsabilidade do gestor público, ela é uma responsabilidade que precisa ser analisada de forma pessoal. O artigo 28 vai dizer que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Ou seja, eu não posso, simplesmente porque aquele gestor público não prestou contas, dizer que ele vai ter que devolver 10 milhões. Eu não posso, simplesmente porque o município deixou de prestar contas ou não entregou uma determinada obra, dizer que o prefeito tem que devolver tantos milhões. Por quê? Porque a responsabilidade dele tem que ser apurada segundo dolo ou erro grosseiro. Ora, então, para que eu possa responsabilizar o agente público, eu preciso levar em consideração o ato praticado por ele, o dano causado ao erário, o nexo de causalidade entre ato e dano e o dolo ou erro grosseiro, o elemento subjetivo que não pode ser culpa. Inclusive a lei de improbidade hoje assim reconhece, não é a culpa mais. Então, a gente vai lá responder um processo por improbidade no âmbito do Tribunal de Contas, que diz que a Secretaria de Educação do município não prestou contas ou gastou de forma errada, vamos lá, fez uma licitação que teve superfaturamento nos livros. Ora, e aí o prefeito está sendo imputado a responsabilidade a ele no Tribunal de Contas. Ora, qual é o ato praticado pelo prefeito que redunda na contratação irregular do livro? Se quem fez a licitação foi o secretário de Educação. E aí se constrói uma jurisprudência nos vários tribunais de contas, nesse sentido que eu queria que vocês pegassem aqui, TCE Rio Grande do Sul. Não se pode presumir que o prefeito municipal, mesmo em pequenos municípios, tenha controle absoluto sobre todos os atos e fatos administrativos que ocorrem no seu mandato. Ou seja, para que eu possa responsabilizar o gestor público, eu preciso do ato, dano, nexo causal e dolo ou erro grosseiro, não pode nem ser culpa do agente público. Então, se teve um problema lá na Secretaria de Educação, meu amigo, responsabilize o secretário de Educação. E veja, às vezes nem o secretário de Educação pode ser responsabilizado, porque ele delegou para um fiscal de contrato, ele delegou para uma comissão de licitação, entende? Eu preciso ter a identidade do agente público. E aí, uma vez eu estava dando uma palestra sobre esse assunto, uma pessoa que estava na plateia perguntou, tá, mas eu fui indicado como fiscal de contrato e eu assino o que o fulano manda. Meu amigo, então você está bem enrolado, porque você, veja, ato, dano, nexo causal e dolo ou erro grosseiro. Esses argumentos, me parece, são muito bons para eu livrar ou para eu fazer a defesa do agente público. Agora, porque eu vou retirar essa responsabilidade do agente público e vou jogar a responsabilidade para o fiscal do contrato, para o servidor que assinou a licitação, para o agente de contratação. Veja, exatamente porque não se pode, vou repetir, esse é um julgado bem legal,
não se pode presumir que o prefeito municipal, mesmo em pequenos municípios, tenha controle absoluto sobre todos os atos e fatos que ocorrem no mandato. Então, eu tenho que dar a cada um a sua responsabilidade, né? O próprio TCU encontra julgados também que não cabe imputação de responsabilidade a agentes políticos quando não há prática de atos de gestão, né? Então, eu preciso demonstrar que, no mínimo, exista uma grave omissão no desempenho de suas atribuições de supervisão hierárquica. Ou seja, eu preciso vincular a responsabilidade ao agente público específico. Não pode ser algo genérico, tá? Me parece que não pode ser ato genérico. Mas, professor, e na prática, como é que funciona essa responsabilização? Na prática, pessoal, é o que eu tenho falado com vocês. Na prática, o Tribunal de Contas vai querer saber o seguinte: existe uma lei municipal que delimita as competências? Então, já falei para vocês, professor, eu sou assessor de um município. Cara, primeira coisa, fala com o prefeito para mandar uma lei para a Câmara ou baixar um decreto que deixe claro qual é a atribuição de cada secretário. Às vezes, um município muito pequeno, o prefeito cruza a bola no escanteio, corre para cabecear, né, e comemora o gol, ou seja, ele faz tudo. Define as competências, porque é uma forma, com base na lei, com base no decreto, até lei, até melhor, do gestor público não ser responsabilizado por um ato de um secretário. Então, delimitação de competência clara. Eu acho que é esse o foco das leis que a gente vai estudar aqui. Segundo, deixar também definido a atuação dentro dos processos administrativos, né, dos agentes públicos específicos. Olha, essa é uma responsabilidade do fiscal do contrato, essa é uma responsabilidade enfim, essa é uma responsabilidade do secretário, essa é uma responsabilidade de um determinado agente, de um determinado fiscal, enfim. Então, deixar isso muito claro. Eu acho que esse é um ponto que vai servir de base para a defesa do agente público nos vários processos aí que ele vai enfrentar no Tribunal de Contas, perante o Ministério Público, a lei de improbidade, enfim. Então, acho que o ponto é mais ou menos esse aqui. Professor, então, todo esse curso, tudo que a gente está discutindo aqui, me parece que é desnecessário. Porque eu já vi o julgado ali, do TCE, do TCU, já vi o artigo da Lindbe, e a partir de hoje é pabuf. Eu vou levantar a bola da Lindbe e está resolvido. Toda vez que eu for fazer uma defesa, eu vou jogar ali o artigo 20, o artigo 21, o artigo 28 da Lindbe e está resolvido. Vou jogar a Lindbe para tudo que é lado e vou ganhar. Não. O próprio Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que eu mostrei para vocês um julgado bem legal a favor do agente público, disse aqui, ó, em outras palavras, escusas genéricas sobre a Lindbe não são suficientes para elidir a responsabilidade pelas irregularidades. Reforço a omissão do gestor em esclarecer e demonstrar por que motivo não deveria responder pelas irregularidades, ainda mais considerando a avançada etapa processual que se encontra o processo. Ou seja, meu amigo, não adianta só você chegar lá e alegar a Lindbe. Não adianta só isso, né? O próprio TCE diz aqui, ó, mesmo levando-se em consideração os obstáculos e dificuldades reais, enfim, não há como se afastar essa responsabilidade aqui, né? Então, escusas genéricas não são suficientes para elidir a responsabilidade pelas irregularidades. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente está num novo momento do direito administrativo. A Lindbe veio aí, junto com a nova lei de licitações, junto com a nova lei de improbidade. Há uma mudança clara na jurisprudência dos tribunais de contas, também dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Mas não basta chegar lá e alegar. Não basta pegar um modelo de petição e alegar. A gente precisa desenvolver esses argumentos. E é o que a gente vai tentar discutir agora.